quando que vai ocorrer esse primeiro, ou quando vai começar o ciclo de corte da taxa de juros americana. Queria que vocês dessem essa visão. Para vocês, é importante o quando que isso vai ocorrer? Ou o fato de que vai ocorrer nos próximos 12 meses já vai fazer com que o Brasil se beneficie desse ciclo mais positivo? E também queria entender se, a depender do tamanho, a gente pode ter uma performance muito boa ou relativamente, assim, digamos, não tão legal, assim. Queria que entender essa dinâmica. Uma coisa que a gente acha que nos nossos estudos vale a pena chamar a atenção é o peso enorme que a guerra causou na inflação no mundo e, por consequência, nos juros e nos preços dos ativos. É um negócio que é pouco comentado, a gente não vê muita gente falando sobre isso, mas é como se fosse a hierarquia de Maslow que a gente aprende no colégio. Você primeiro se preocupa com problemas de segurança, alimentação e assim por diante, depois abrigo, moradia, e até vai subindo na pirâmide de Maslow até você chegar em problemas do espírito e da alma. Quando você traz isso pro dia a dia, o petróleo ele está na base da pirâmide de Maslow do mundo. Esse negócio afeta tudo que nos cerca. Esse negócio aqui é petróleo, isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo. Então, quando você pega e vê o preço do petróleo subindo por causa da guerra de 60 para 120 dólares, 100%, numa janela de menos de 6 meses, a gasolina aqui em São Paulo estava R$7 até pouco tempo atrás, né? Esse troço é muito poderoso, porque comida, muito do preço de comida é a base de petróleo também. A comida, no final das contas, ele é implemento agrícola que depende diretamente de petróleo e chuva. E aqui no Brasil teve uma seca. É muito interessante, porque quando você pega e vê, em junho de 2021, a expectativa de inflação dos economistas aqui no Brasil para a inflação do ano inteiro era de 5. Terminou o ano em 10. Não é que foi revisado de 5 para 6. Foi revisado de 5 para 10. Porra, como é que pode, né? Num país que nem o Brasil, que tem um exército de caras, inteligente pra burro, que se mata de trabalhar, que fica medindo o preço do tomate em tempo real na feira, ter que revisar de 5 para 10% a inflação numa janela de 6 meses. Outra coisa interessante, quando você pega e compara a inflação do Brasil com a inflação dos Estados Unidos, a inflação do Brasil é igualzinho dos Estados Unidos durante esse último ciclo todo. A inflação lá chegou a quase 10 também, igualzinho aqui no Brasil. É muito diferente de 2015. Em 2015, a inflação dos Estados Unidos estava baixa, a inflação aqui estava alta. A inflação de 2015 era por causas locais. Se a inflação hoje estava igual aos Estados Unidos, tanto no Brasil, o Brasil e os Estados Unidos estavam iguais, é porque tem alguma coisa em comum a esses dois países que fez ter inflação lá e aqui. Na nossa opinião, foi a guerra. E a gente fala de petróleo porque é um negócio mais visível, mas se você for olhar preço de gasolina e diesel, que é no final das contas o que as pessoas consomem de fato, a gasolina e diesel chegou a um petróleo equivalente de 200 dólares. O desafio que os principais bancos, os bancos centrais do mundo iam ter que subir os juros, sim, como saída da pandemia. Tinha que dar estímulo e acabou a pandemia, graças a Deus, tinha que corrigir os estímulos que tinham sido dados daquele período. Só que eles tiveram que enfrentar um desafio que foi extremamente amplificado por causa da guerra. Para pensar, imagina que você é o Roberto Campos. Você chega lá e você vê, porra, a inflação está 10, 11, só que a causa principal da inflação está sendo falta de chuva, petróleo petróleo a 120 dólares e porto na China fechado por causa da pandemia. Roberto Campos não faz chover, Roberto Campos não controla a guerra, Roberto Campos não reabre o porto na China. Tem algumas coisas na vida que você controla, tem outras que só o tempo resolve. É interessante, porque o tempo passa. Aqui no o petróleo, a China reabriu.
O petróleo voltou aí para $75, a gasolina aqui caiu. O desemprego no Brasil está em 7,9, menor nível dos últimos 15 anos. Desemprego nos Estados Unidos está 3,9, um dos menores níveis da história. E mesmo assim, o IPCA aqui no Brasil está convergindo para 4 e a inflação nos Estados Unidos está convergindo para 2,5, 3. Foi o petróleo, na nossa opinião. Nunca é uma coisa só, mas foi um problema que foi totalmente dominado pelo petróleo. O fato do petróleo cair, o tempo passa, o cara ele para de subir os juros, a economia está bem, em algum momento ele vai cortar. Isso tudo é bom para o Brasil, é um pano de fundo bom para o Brasil, bom para os Estados Unidos. Bom para os Estados Unidos também, a bolsa deles lá está voando. Aqui ajuda também, ajuda bastante.